Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Nesta aula de hoje vou trabalhar os dois tipos base de células. São as células procariontes, que não possuem envoltório nuclear, e células eucariontes, que possuem envoltório nuclear. Aqui eu fiz o esquema de algumas células, uma célula procarionte de bactéria e duas células eucariontes, uma vegetal e uma animal, que é um assunto muito importante que é cobrado nos grandes concursos do vestibular, no Enem, todo ano. Então eu vou falar do citoplasma e as principais organelas que compõem esses tipos de células. A bacteriana é uma célula mais simples. Se eu posso observar aqui, nós podemos observar que ela tem um nucleóide, que seria o núcleo dela, mas sem envoltório nuclear, que coordena as funções celulares. Ela tem o material genético, ela tem o código para síntese de proteínas. Possui os ribossomos são importantíssimos para a síntese de proteína. Eu possuo o plasmídio, que é um tipo também de DNA, nós chamamos de DNA circular, que dá à bactéria ela poder trocar esse material genético. A parede celular rígida, de peptídeo glicano, algumas possuem flagelo para poder fixar em alguma superfície, e algumas possuem envoltório, que seria como se fosse um envelope acima da parede celular. Então a célula bacteriana é basicamente isso. A membrana plasmática, aqui ela tem uma estrutura também que serve para respiração celular, e algumas bactérias, as autotróficas, elas vão possuir algumas estruturas também que dão a função para ela realizar a fotossíntese. No caso da alga azul. A bactéria, então, é basicamente isso. As células eucariontes, no caso que eu desenhei, a vegetal e a animal. A vegetal ela vai ter algumas estruturas que diferem da célula animal, que é bem cobrado em vestibular. Então, por exemplo, a célula vegetal ela já tem um núcleo, o núcleo dela possui envoltório nuclear para proteção da próprio DNA, e dentro ela possui nucleolo. O nucleolo é uma organela que ela tem a função de sintetizar RNA. Então, se a gente observar aqui, o núcleo, o envoltório nuclear da célula vegetal possui bastante retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de transportar substâncias no interior da célula, no citoplasma, e possui outra função importante, que é a síntese de proteína. Por isso que ela está associada ao envoltório nuclear. Inclusive os poros são ligados fusionam com a membrana do retículo endoplasmático rugoso. Nós temos o retículo endoplasmático liso, que tem a função de transporte e síntese de lipídios. Aqui na célula vegetal, nós temos o sistema Golgiense também, que tem a função de empacotar e secretar substâncias. Ele acaba armazenando também essas substâncias provenientes do retículo endoplasmático rugoso ou do liso. Dependendo do tipo celular, ela armazena um tipo de substância. Nós temos o vacúolo, que serve para controle osmótico celular, muito importante na célula vegetal. Nós temos o cloroplasto, que existe em células que são autotróficas, que sintetizam a própria matéria orgânica. No caso aqui, ela realiza a fotossíntese. Nós temos a mitocôndria, que muitos alunos confundem. A célula vegetal, na realidade, possui os dois, cloroplasto e mitocôndria. A mitocôndria ela é muito importante porque ela transforma a matéria orgânica em energia, que eu já até tenho uma aula publicada no meu canal, que é a respiração celular. Então, a mitocôndria e o cloroplasto desenvolvem duas funções, Uma realiza a fotossíntese, a outra realiza a respiração celular. Na vegetal, possui alguns ribossomos também, livres, que auxiliam na síntese de proteína. A vegetal é basicamente isso.
O que difere do animal? O cloroplasto, o vácuo volumoso e a parede celular de celulose. Possui membrana plasmática também, que serve para seleção, né? Ela seleciona o que entra e sai na célula. Então, da vegetal é basicamente isso. Já possui muito mais estruturas do que a parede, do que a célula bacteriana. A animal, ela é mais complexa ainda. Se a gente observar, ela vai possuir um núcleo. O núcleo também serve para coordenação celular, protege o material genético. O nucleolo tem a mesma função, sintetiza RNA. Nós temos os retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso. O rugoso tem a mesma função na célula vegetal, vai sintetizar proteínas e também transporte. O retículo endoplasmático liso faz o transporte e também sintetiza lipídios. Outra estrutura seria o complexo de Golgi, que é o sistema golgiense, que também serve para armazenar, empacotar e também secretar substâncias provenientes do retículo rugoso e do retículo endoplasmático liso. No caso, por exemplo, uma proteína, a estrutura, porque a proteína ela é formada e depois ela precisa ser processada para poder ser secretada. Nós temos ribossomos também livres na célula animal, que tem a função de síntese de proteína. Temos as mitocôndrias, dependendo de uma célula, dependendo do tipo celular, nós vamos ter mais ou menos mitocôndrias. No caso da célula, se eu pegar uma célula muscular, ela vai ser rica em mitocôndrias, né? Porque devido à demanda energética da célula muscular para o movimento. Nós temos algumas células, algumas organelas aqui, por exemplo, o peroxissomos, ela retira o peróxido de hidrogênio, que é subproduto do metabolismo, que é tóxico para a célula, que nós chamamos de água oxigenada. Então existe uma organela especializada para isso. Temos o lisossomo, que serve para quê? Para digestão celular. O centríolo, que é essa estrutura aqui, parece um cilindro, ela auxilia na divisão celular, na formação de cílios, flagelos também. E, para finalizar, a membrana plasmática tem a função muito importante, que seria o quê? Selecionar o que entra e sai na célula. Algumas células animais vão ter algumas projeções, por exemplo, pseudópodes, para poder fazer a fagocitose. Algumas têm, se a gente olhar, por exemplo, uma célula do intestino, nós vamos ter microvilosidades, que aumenta a superfície de absorção. Na célula da pele, nós teremos algumas células que possuem os desmossomos. São estruturas, né, uma especialização de membrana que aumenta a adesão celular. Interdigitações, né, uma célula acaba se aderindo mais, acaba evitando essa atração aqui. Então, células, por exemplo, da pele também possuem interdigitações. Alguns tipos de células vão ter zonas de oclusão para não passar nada, ou zonas de aderência, ou algumas zonas de comunicação, que são as estruturas comunicantes. Então, basicamente é isso. Tem 3 tipos de células aqui, uma bacteriana, uma vegetal e uma animal. O que difere da animal e a vegetal? A animal, então, ela possui o centríolo, a vegetal não tem. A vegetal possui parede celular, vacúolo volumoso e cloroplasto, que a animal não tem. É um tipo de questão que o pessoal cobra muito. Espero que eu possa ter ajudado vocês e façam os comentários no vídeo, se tiverem dúvidas, né, no canal Professor Kleber Jamal. E muito obrigado. Espero que eu esclareci as dúvidas.